Olá, gente, mais uma vez 15 minutos por aqui. Na semana passada foi muito gostoso estrear esse nosso novo projeto aqui no Platão e também conversando com amigos e amigas que não necessariamente nos conhecem pelo trabalho que a gente faz no Colégio Platão. Lu Oliveira, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tá certo, Lu. Me diz uma coisa, há momentos que a gente precisa, quem sabe, ser um pouco ator, um pouco atriz. A vida nos coloca em determinadas circunstâncias que nos faz, quem sabe, usar determinadas máscaras. Eu ia falar justamente disso. Machado de Assis falava muito das máscaras, não é? E eu não acho que máscaras sejam um símbolo de falsidade. Porque às vezes a pessoa fala, caiu a máscara, pessoa mascarada. Eu sei que tem essa conotação, mas viver é usar máscaras por conveniência, por adequação, por ambientes, por pessoas. Nós não nos comportamos aqui exatamente da forma como nos comportamos atrás das câmeras. Eu sou muito mais chato fora do celular. Eu sou muito mais engraçada do que eu sou aqui. E na família, no ambiente profissional, e mesmo no ambiente familiar, dependendo da pessoa. Eu acho que se colocar a máscara não é você se fantasiar, fingir ser o que você não é. É justamente o que eu falei, é adequação, concorda? Porque, por exemplo, às vezes você pode não estar bem em algum dia específico, mas isso pode ser, mas se for uma coisa grave, talvez você nem consiga disfarçar. Mas se eu chego num ambiente, eu posso... E aí serve um personagem? Não sei se é um personagem, mas eu posso ficar bem naquele momento mesmo quando a minha alma pode estar até em dor, mas eu consigo vencer isso e me tornar uma pessoa agradável, por exemplo. Né? Porque se a gente fosse pensar assim, eu vou ser exatamente do jeito que eu estou por dentro, aí seria difícil a convivência, eu acho. Né? Você está certa. E o Nietzsche, ele tem uma afirmação que é bastante interessante, porque ele diz que essas nossas máscaras, essas que nós usamos, elas fazem parte da nossa verdade. Então, são várias verdades com as quais nós lidamos e que também são nós. Ou seja, são os rostos, são as aparências que nós assumimos para determinadas circunstâncias. Então, isso não é uma mentira a respeito de nós. É, na verdade, um posicionamento que a gente adota para aquela circunstância, mas é algo que nós gostaríamos de ser, é algo que nós gostaríamos e gostamos de fazer. Agora, claro, nós temos as máscaras, evidentemente, aquelas em que nós nos manipulamos e manipulamos as outras pessoas, às vezes com o objetivo de enganar. Aí é outra história. Aí depende da intenção, né? A pessoa se disfarça, ela coloca aquilo para causar uma impressão equivocada, aí já é alguém sem caráter, né? Mas agora que somos, cada um do seu jeito, às vezes meio mascarado, somos mesmo. E dentro, digamos, daquilo que a gente às vezes faz no dia a dia, nós assumimos muitos personagens. Você, por exemplo, uma vez me contava que nesse universo de personalidades, você assumiu a personalidade de professora, de algo que você não tinha nenhum tipo de vontade, de desejo. Pois é. Você queria ser administrador inicialmente? Como é essa história? Ela achou que ia ter tanto dinheiro assim, né, que ia ter que administrar. Sabe quando o artista... Por exemplo, a Pitty, cantora Pitty, falou isso uma vez, achei interessante, que pergunta às vezes uma cantora, você sempre quis ser cantora? E a pessoa diz, eu com 3 aninhos eu já cantava, eu já pegava o microfone. Ela disse, olha, mas qualquer criança que pega o microfone na mão com 3, 4 anos vai querer cantar. Então não quer dizer que já era, e fazia isso quando criança. Que já tinha aptidão para isso. Já tinha aptidão para isso. E eu também não tive essas histórias de... Né, porque, por exemplo, menina geralmente brinca meninos e meninas de escolinha, né? Não sei se hoje brinca, mas na nossa geração a gente brincava. E nem por isso eu desejava ser professora. Mas a vida me levou por esse caminho porque eu fiz magistério com a idade dos nossos alunos, né? Que era uma opção na época para o ensino médio. O ensino médio, a gente... Era educação geral, né? Exato. Você tinha a possibilidade de fazer educação geral e tinha a possibilidade de fazer os técnicos. Né? Eu, por exemplo, fiz contabilidade. Justamente. E o magistério era uma das possibilidades. Eu fiz, mas não me encontrei, não curti criança. Né? Eu com 17 anos, eles com 7, 8, não rolou afinidade. E aí então, quando você fez seus estágios, Isso. Porque eu lembro que, inclusive, Sim. quando eu era garoto, de vez ou outra apareciam na sala de aula algumas estagiárias que estavam fazendo magistério. Fiz no colégio Oswaldo Cruz, que era estadual na época, depois municipalizou aqui em Maringá. Mas, enfim, não quero ser professora, docência não tem a ver comigo. Aí fui para administração, porque eu olhei na listinha da UEM, possivelmente para a ordem alfabética, e fiz 4 vezes administração. Não me pergunte por que eu insistia nisso.
Cheguei a zerar em matemática, porque os números me confundem até hoje. E aí, quando estava para casar, com 20 anos, queria entrar na universidade, né? Minha mãe permitiu que eu casasse, mas desde que eu entrasse. E aí fiz letras, que estava 2 Sua mãe ainda confiou muito em você. Confiou. Mas trago de casa e trago de eu prometi para ela, mas você terminou o curso superior depois. Depois, eu casei, no mês seguinte fiz vestibular, passei, e aí entrei em letras, estava 2 por 1, concorrência fácil, mas era realmente a minha história que começava a ser escrita, porque aí me encantei com o curso. Então você descobriu o seu gosto, a sua vontade pela escrita. E depois pela docência com os adolescentes, porque aí nos estágios do curso de letras eu fui trabalhar com adolescente. Então eu percebi que não era a profissão que estava errada, era a faixa etária. E é uma faixa etária com a qual estou até hoje, 20 anos depois, continuo com essa molecada. Que se sente extremamente confortável, sim, né? À vontade. Então, por isso que eu sou meio louca às vezes, né? Porque essa coisa juvenil, lógico, com bom senso. Aí vem a questão da máscara de novo, concorda? Porque, por exemplo, eu sou adulta da relação. Se eu estou em sala de aula, eu sou adulta da história. Mas isso não impede que, de vez em quando, eu me aproxime ainda mais do universo deles, quando tem um evento que a gente possa, né, colocar uma peruca, se fantasiar lá com eles, brincar, dançar. Mas eu não sou adolescente, eu sei que eu sou uma mulher de quase 44 anos, mas eu convivo com adolescente, então eu acho que a gente tem que ter essa alma leve também, né? E nessas verdades que nós assumimos, que revelam muito do que somos, nós temos a verdade escritora, né? Essa talvez seja a sua grande paixão. Você disse que descobriu isso, inclusive, durante a faculdade. Você não escrevia durante a adolescência? Por isso que hoje, né, Ronaldo, você também é professor, eu tenho essa sensibilidade de perceber nos alunos. Eu imagino que você tenha também alunos que já mostrem, embora se a pessoa fizer jornalismo, ela já vai com essa tendência, né? Mas os meus nem todos. Tem alguns abençoados ali que não gostam. E aí você fica pensando assim, o que esse sujeito, o que essa sujeita está fazendo aqui? Mas enfim... É difícil imaginar, porque vai fazer o jornalismo, né? Não gosto de ler, que é um desafio. Que é dá mais 30 minutos esse assunto, né? Mas no ensino médio, há alunos que eu já vejo uma aptidão, um gosto, que nenhum professor nunca percebeu em mim. E na faculdade eles perceberam e eu comecei a escrever. E hoje é a minha válvula de escape, é a minha terapia. É a maneira que eu encontro de manter a minha lucidez. Eu acho que a escrita ela brinca um pouco com a insanidade, mas me mantém lúcida. A escrita acaba servindo como esse espaço mesmo em que você conversa com você mesma, que você organiza as suas ideias, é isso? Nós, né? Eu não sei se a escrita tem essa função para mim. Ele fala de mim que eu escrevo, mas ele também é. Eu sou apaixonado, né? Eu sou apaixonado pela escrita, mas eu diria que eu tenho mais preguiça de escrever do que você, né? E eu não sei se a escrita exerce para mim essa mesma função. Não, ela me fascina, mas você tem uma relação com a escrita que é isso mesmo, da sua paixão, da sua vida. É visceral. E você precisa às vezes disso para se sentir bem, para você se colocar, né, digamos, se equilibrar. Eu não sei se eu escrevo para me equilibrar, acho que eu escrevo equilibrado. Eu acho que quando eu não estou muito nesse equilíbrio, eu não dou conta de escrever. Eu escrevo às vezes sob encomenda, às vezes eu escrevo por inspiração, às vezes escrevo por uma necessidade, talvez eu tenha que fazer um texto que não seja tão prazeroso naquele momento fazer aquilo, mas faço com competência. Mas as palavras, elas são muito próximas, eu as vejo muito como companheiras, como confidentes, como cúmplices. É por isso que quando eu trabalho a escrita técnica com os alunos, por exemplo, para eles conseguirem uma nota no PAS ou no vestibular, eu sempre digo isso, eles têm que olhar as palavras como aliadas. Não assim, a escrita vai me tirar por causa da redação, eu não passei no vestibular, no PAS. É o contrário, a escrita ela está ali junto com você. E ali é uma escrita... E é um diferencial, você sabe disso. Sim. É um talento que você também tem, que tem pessoas que não têm, tem outros talentos. Tantos talentos que não possuem. Mas quando eu falo que o meu único talento é escrever, as pessoas falam, que exagero. É lógico que eu tenho habilidades comunicativas, mas o meu grande talento é escrever. Não canto, não danço, não tenho bom relacionamento com esportes, com trabalhos manuais. A minha inteligência espacial, lógico, matemática é pífia, é restrita. Ela brinca, inclusive, no Face, que ela vive perdendo o carro, não lembra onde estaciona. E ele não é roubado, perco porque eu não lembro onde eu deixei. Por isso que eu tenho que me encontrar em algum momento, né? E na escrita você se encontra. Bom,
Já que estamos falando aí sobre essas diferentes verdades que nós temos, e ao assumir determinadas verdades ou máscaras, né, que fazem com que a gente lide com a vida, em alguns momentos a gente assume determinadas posições para lidar com os nossos dias, mas nos nossos dias, com muita frequência, nós vislumbramos o que ainda não temos, o que teremos. Por exemplo, o fim da semana, o fim do dia, o fim do ano. Como que você lida com isso? Início de mês, isso me inquieta bastante, porque... Mas início de mês é bom, tem salário. Isso, mas então, as pessoas desejam pelo fim, talvez pensando no início do próximo. Essa coisa do milagre do calendário, né? Setembro me surpreenda, setembro me traga algumas coisas novas. Eu vi muita gente, inclusive, reclamando do mês de agosto, não acabava nunca. Eu não tive essa impressão. Eu também não, passou tão ligeiro, do mesmo jeito que passou julho. E você olha para setembro e vê calendário, né, feriados, e a gente gosta disso. Estávamos conversando sobre isso, essa minha inquietação de que estamos desejando pelo fim. Então, sempre o que está por vir. O fim do dia, talvez, por chegar em casa, mesmo gostando. Interessante isso, né? Somos felizes, e aí as pessoas acreditem ou não, somos, né? Acredito que você esteja nesse mesmo time, de pessoas que são felizes ao trabalhar, mas queremos o fim do dia, e o fim da semana, e o fim do mês, talvez por causa, né, do dinheiro, e o fim do ano por causa das férias. E aí, se a gente ficar muito entregue nessa ciranda louca, quer dizer, um dia mais ou um dia menos, né? Eu não sou boa com números, mas na matemática da vida é essa, concorda? Essa finitude da vida. A Fernanda Montenegro falou um dia desse sobre isso, ela está com 88 anos, a atriz Fernanda Montenegro, ativa, né, uma mulher brilhante, mas ela disse, olha, me inquieta olhar para frente e saber que eu tenho tão pouco tempo. Porque mesmo que ela viva até os 100 anos, vamos imaginar, ainda assim, 12 anos perto de 88, sim. Concorda? É uma conta assim que... Aí o equilíbrio sobre o qual você falou, buscar esse equilíbrio. Eu, por exemplo, quando fico nesses momentos meio, sabe, essas inquietações, eu preciso verbalizar isso. Para compartilhar também, mas principalmente para mim, é uma necessidade minha. Essa relação da gente com o tempo e principalmente com a expectativa do que vem, né, para terminar aquilo que você está experimentando agora, mas com a expectativa talvez do que virá, porque talvez o que virá será melhor, é uma das minhas preocupações, porque ao fazer isso a gente deixa de viver o momento presente, né? E por mais que os nossos dias às vezes sejam difíceis, e há momentos que você de fato quer, né, um alívio para aquilo, mas a gente percebe nitidamente que essa correria toda nossa tem feito com que dias, horas, né, se resumam em poucos momentos. Vai indo, né? Exatamente. A gente tem que é isso, está sumindo. Porque quando criança, e os nossos filhos não têm essa percepção, como tínhamos poucos compromissos, né, era a escola e o quintal, portanto a tarde era longa, os meses eram longos, o Natal demorava. Isso não sou eu que estou falando, a gente sabe disso. Sim. Porque eram poucas coisas a se fazer, mesmo os pais talvez, né, pensando nos meus pais. Hoje a gente tem tudo muito cronometrado, mesmo as coisas boas, mesmo chega final de semana você tem uma festa, são eventos, são coisas bacanas, prazerosas, divertidas, mas que exigem isso aqui, né? Sim. É isso que às vezes vai deixando a gente meio, com a cabeça meio pirada nesse aspecto. Portanto, eu acho que né, tem que haver momentos que a gente respire um pouquinho e aí eleja prioridades e veja que não está pensando muito no passado, muito no futuro. Se alegrar com os momentos que nós temos, né? É clichê falar isso, mas é uma verdade que bate a porta todos os dias. Não é? Tem um texto que eu escrevi isso, todo abraço pode ser o último, todo cumprimento pode ser o último, e falar sobre essa finitude da vida, como eu falei da Fernanda Montenegro, é muito inquietador, porque traz até mau amor, ficar falando um dia as cortinas se fecharão para nós todos. Mas pensar um pouco nisso, vez ou outra, é importante justamente para a gente valorizar esse presente que está presente, né, todo dia. E você valorizou os 15 minutos que passou comigo aqui? Eu valorizei, não sei se eles valorizaram. Eu espero que você tenha valorizado, porque São já passou. São preciosos para nós. Nada que uma edição não resolva. Então a gente volta só na semana que vem. Pois é, depois do feriado. Depois do feriado. Mas na internet as pessoas recuperam os vídeos depois, quem sabe de meses. Então talvez não seja mais nem setembro. Isso. Passa adiante também. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Lu. A gente se encontra na semana que vem. Você também. Fica aí meu convite para compartilhar nas suas redes. Abraço.